Truques construtivos para maior eficiência energética em edificações. Equipe Jacob Matos e Raíssa Nuala. Nós achamos importante trazer alguns dados, até para dar um maior embasamento na importância desses truques construtivos nas edificações. O setor elétrico no Brasil ele é majoritariamente representado pelas hidrelétricas, que elas representam 58,7%, enquanto a termoelétrica participa com 25,52% e a eólica com apenas 9,35%. De acordo com a CNI 2019, a construção civil ela é responsável por 20,8% do produto interno bruto, que é o PIB industrial. E o consumo residencial, ele representou no ano de 2018 34,5%, isso apenas nas residências. Entre alguns truques, voltados para edificações, a gente vai começar a estudar a parte da envoltória relacionada às paredes externas. Mas exatamente o que seria envoltória? Envoltória é tudo que está fechando a edificação, que são as paredes externas e a cobertura ou telhado, propriamente dito. Na parte das paredes externas, a gente vai ter uma tabela aqui em cima, no canto superior, que mostra exatamente o grau, a porcentagem de refletância. O branco ele reflete de 70% a 80%, enquanto o preto ele reflete de 3% a 7%. Também a gente vai ter uma imagem aqui no lado com casas, e nessas casas mostrando a absorção da luz do sol, do calor, nas fachadas, quando é pintada de acordo com essas cores. Com cores escuras ou preto, ele absorve em torno de 98%, enquanto o branco e cores claras a partir de 20%. Isso mostra a importância de utilizarmos cores claras ou revestimentos claros do lado de fora, mas nas paredes externas. Mas, além disso, a gente pode utilizar outras formas também nas paredes. Na parede, que ela pega a parte do sol por mais tempo, que costuma ser à tarde, e costuma ser também a parte mais quente do dia, a gente pode trabalhar com o tijolo, no lugar dos furos estarem nessa posição, eles estarem deitados. Por quê? Porque ele vai ter mais espaço. Porque o tijolo em pé, no que é utilizado no dia a dia, ele costuma ter em torno de 9 centímetros. A parede chega até 15 centímetros por causa do reboco, esboço, da pintura e das outras cores. Mas só o tijolo, ele é 9 centímetros. À medida que você deixa ele com os furos nesse outro sentido, que é o não convencional, ele vai ter mais espaço e vai fazer com que a parede fique mais espessa, fazendo com que o calor se propague entre os furos dele, dos tijolos. Além disso, na imagem aqui acima, no canto superior, a gente vai ter outro exemplo também, que é uma fileira de tijolo, que a gente pode chamar de parede sanduíche, onde a gente vai ter uma fileira de tijolo. No meio, ele pode estar sem nada, com uns 10 centímetros, porque o calor vai entrar na primeira parede, vai se propagar no meio, e quando ele for passar para outra parede para chegar ao ambiente interno, ele já vai chegar, ou não vai passar, ele não vai passar totalmente, ou não vai passar de jeito algum. E nessa foto a gente vai ter o tijolo, a fileira de tijolo, a manta no meio, a manta térmica, ou isopor, ou a manta de lã de vidro e outra fileira de tijolo. Tudo isso são técnicas que fazem com que sejam absorvido menos calor dentro da edificação. E absorvendo menos calor, contendo menos calor dentro da edificação, nos ambientes internos, faz com que você precise de menos ar-condicionado ou ventilador nesses ambientes. Bom, uma outra técnica construtiva de melhorar a eficiência energética de uma edificação é na hora da escolha da cobertura. Isto porque hoje existe no mercado uma gama de tipos de telhas que tem como propriedade proporcionar o conforto térmico do ambiente interno de uma edificação. Entre elas, que eu vou mencionar agora, nós teremos as telhas sanduíches, que também são conhecidas como telhas termoacústicas. Elas são compostas por duas chapas de um material metálico
e um isolante térmico que vai no meio dessas duas chapas de metal. Esse isolante térmico ele pode ser, por exemplo, de isopor ou material de lã de vidro. E essas telhas, além de proporcionar o conforto térmico, também são conhecidas por proporcionar um bom isolante acústico, né? E elas podem representar uma queda de até 8 graus na temperatura interna do ambiente. As telhas cerâmicas, que já são bem conhecidas por serem amplamente utilizadas na construção civil, elas também têm essa propriedade de proporcionar uma boa barreira térmica, fazendo com que a edificação ela fique com um ambiente interno mais fresco. As telhas de concreto, que são mais recentes no mercado, elas também não esquentam o ambiente, porque elas possuem um baixo índice de condutividade térmica e, além disso, essas telhas elas estão disponíveis em uma versatilidade de formas e de cores. Então, como já foi visto, as cores mais claras elas são mais eficientes, porque não vai haver a absorção dos raios solares. A telha gravilhada, que ela é uma nova tendência no mercado, elas também têm essa propriedade de proporcionar o conforto térmico, porque elas são constituídas de um material metálico que será revestido com uma camada gravilhada de rocha moída. E essa camada também terá um tratamento cerâmico. Além de proporcionar esse conforto térmico para a edificação, elas também têm a propriedade de serem leves e de serem resistentes. E por fim, a telha ecológica, que tem uma pegada mais sustentável, porque essas telhas elas são constituídas de fibras de vegetais, né, que são impermeabilizadas com betume e protegidas com resinas, e elas proporcionam esse conforto térmico, e assim como as telhas de concreto, elas estão disponíveis em uma variedade de cores. Então, a escolha de uma cor mais clara é mais eficiente na hora de proporcionar um conforto do ambiente interno dessa edificação. Agora sim, é claro que, apesar dessas telhas que eu mencionei terem essa propriedade do conforto térmico, de ser um bom isolante térmico, a escolha não vai depender só disso. Na hora de eu pensar em um projeto, eu preciso ver também outras características, certo? Como o peso dessas telhas, o valor delas, a estrutura necessária para poder suportar as cargas provenientes dessa cobertura, a inclinação mínima dessas telhas, se o projeto é um projeto residencial ou um projeto industrial, né, comercial. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de se escolher a cobertura que eu vou utilizar na minha edificação. Bom, mas independente da escolha da telha que eu fizer para minha cobertura, existe hoje também algumas técnicas construtivas que podem ser aplicadas a um projeto, né, que serve para também melhorar o conforto térmico do imóvel. Entre essas técnicas, né, eu vou citar as tintas reflexivas, que consiste na pintura externa do telhado com uma cor clara, ou com o uso de produtos específicos para a cobertura, que vai conter em sua composição, por exemplo, esferas de cerâmica. O objetivo desses produtos é de refletir os raios solares para reduzir a temperatura interna do ambiente. E aí, depois que eu aplicar esse produto, quando ele secar, ele vai formar uma película protetora, né, que vai proteger contra os raios solares. Então, essa é uma das técnicas. Uma outra maneira é a utilização de isolantes térmicos, que esses isolantes térmicos é um tipo de subcobertura, né, que é aplicada por baixo das telhas com o intuito de promover exatamente o conforto térmico ou o isolamento acústico e também a impermeabilização do telhado. Esse isolante térmico ela é colocada entre os caibros e as ripas e tem como objetivo dissipar o calor. E hoje no mercado existe uma variedade de isolantes térmicos que pode ser aplicado como uma subcobertura do telhado, né, como a manta asfáltica, a manta térmica de alumínio, e também pode ser feita a aplicação de placas de espumas ou uma manta de lã de vidro, que vai funcionar com o intuito de isolar termicamente a edificação. Uma outra técnica construtiva para melhorar a eficiência energética seria a utilização do telhado verde, né, que como o próprio nome já diz, vai consistir em uma cobertura que vai ser feita de vegetação, né, de plantas, em vez de um material cerâmico ou de um material de aço. Essa cobertura, além de um visual, né, diferenciado, ela vai proporcionar o conforto térmico e acústico interno ali
do ambiente. E além de ser bom para o meio ambiente. O grande problema dessa cobertura é porque ela exige uma tecnologia mais aplicada, pois essa cobertura ela vai exigir pelo menos 7 camadas. Né? A primeira ali, que será o próprio telhado, que pode ser feito de lajota. Depois, uma membrana, que deve ser a prova d'água, para poder evitar infiltrações. Depois, uma barreira contra as raízes das plantas, né, para elas não penetrar no ambiente interno. Depois, um sistema de drenagem, e aí pode ser feito um sistema de captação de água das chuvas, certo? Depois, um tecido impermeável que vai servir de base para colocar a terra que vai receber a vegetação. Então, esse é um tipo de cobertura que vai envolver um custo elevado, uma mão de obra especializada, burocracia e também custo de manutenção. Uma outra técnica seria a utilização de pulverizadores, que consiste num sistema de resfriamento da cobertura da edificação por aspersão. E aí essa água que vai ser lançada, ela vai entrar em contato com o calor do telhado, né, que vai evaporar e absorver esse calor, reduzindo ali a temperatura da superfície do telhado. Nesse caso, também pode-se pensar em um sistema de reuso das águas da própria edificação e também um sistema de retenção de água das chuvas. Né? E por fim, a técnica de sombreamento do telhado, que vai consistir em usar obstáculos para os raios solares, né? Que estão em contato com a superfície do telhado da edificação. Então pode ser utilizado uma própria árvore que já esteja ali próximo à edificação, ou pode ser construído pergolados e persianas. Essas três últimas técnicas que eu mencionei, elas são técnicas que vão requerer um certo custo, né? E além disso, ela vai depender, né, do tipo de construção, residencial, industrial, comercial e, claro, o gosto do cliente. E além dessas técnicas para melhorar a eficiência energética da edificação, existe também no mercado alguns softwares de simulação energética, que eles vão trabalhar no sentido de identificar quais são os pontos críticos do consumo de energia desse prédio. Né? E, entre esses softwares, eu posso mencionar o Energy Plus. Então, esses softwares eles vão ser capazes de simular, por exemplo, durante um ano inteiro o consumo de ar-condicionado, de elevador, de iluminação, de ventilação, entre outros sistemas prediais. E aí, a partir disso, será possível fazer um diagnóstico, né, para a adoção de práticas de otimizar o consumo de energia e melhorar a eficiência energética do prédio. É claro que não se pode esquecer de outras técnicas também, técnicas mais simples, como a utilização de aparelhos com menor consumo de energia e a questão de priorizar a ventilação e a iluminação natural do prédio, né? Bom, pessoal, é isso. A gente agradece a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.